Muito bem-vindos. Processo de cura, capítulo de número 3. Nós vamos então ler a lauda relativo a este capítulo e vamos interpretá-la. O título, então, Como realizar uma cura. Todos vivem a seu modo, tendo a consciência de si ou não. A qualidade das ações representa uma semeadura sem cessar e de forma constante, sistemática e diuturna. Quando nos disseram, por meio de doutrina religiosa, que pecamos por atos, pensamentos e omissões, de que forma realizamos a devida interpretação? Tratou-se de um ensinamento pouco compreendido até os nossos dias. Na atualidade, e desdobrado o agregado de um ser humano, do físico ao mental, sabemos que cada qual traz, ao nascer, um arquivo mental, representando um banco de memórias. Logo, as mudanças que necessitamos passam por avaliação desses referidos arquivos. Ainda impera a ideia de que curar é retirar do corpo uma doença, um patógeno, etc. O ser humano se submete a uma determinada cirurgia para a retirada do mal, que acredita estar ao acaso. Mas qual a causa? Como tratar as causas e que estão associadas aos arquivos mentais, os quais, então, referido, cada qual traz ao vir para este plano encarnatório. É possível tratar tais arquivos? Sim, pela capacidade de compreensão, pelo estudo e por meio de tecnologias disponíveis relativo à desmagnetização mental e restauração do corpo mental no seu conteúdo e do corpo astral. Uma pessoa vive sob um gradiente de consciência, um gradiente consciencial, único, pessoal e intransferível. Dessa maneira, constatamos que para uma cura exige uma caminhada, uma viagem interior, por meio do autoconhecimento. Onde realizar? Demandamos de escola para essa finalidade, opção que sutilmente vem se demonstrando, mas longe de ser uma opção coletiva, diante de uma humanidade ainda bastante primitiva. Vide os seus hábitos. Por outro lado, as tecnologias estão à disposição aos que se habilitarem a conhecê-las, compreendê-las e desenvolvê-las. Vale a pena estudar o assunto? Estudar exige o fator tempo, algo que poucos têm ou dispõem. Por que não dispor de mais tempo para o assunto? Novamente remete-nos ao conteúdo mental, relativo aos padrões de comportamento de cada um, os quais delimitam as direções para as ações. A mente determina o rumo e a direção. Vamos numa determinada direção pelo plano de viagem que cada qual previamente estabelece. Tendemos a dirigirmos-nos ao desconhecido? Uma pergunta interessante. Nós tendemos a nos dirigir para algo desconhecido? De modo geral, não. Por isso, as imersões pessoais se tornam mais suaves e, eventualmente, menos amedrontadoras quando realizadas em grupo, por meio de grupo, então, de apoio. Então, esta foi
este foi, desculpem, o conteúdo da nossa lauda deste capítulo de número 3. Aos que buscam o processo de cura por meio do desenvolvimento da sua consciência, deverão então pautar-se em si para a pergunta ou para a busca acerca das causas que redundaram numas reações ou numa reação e que produziu ou que está produzindo este ou aquele efeito. Portanto, nós devemos pensar acerca do tratamento das causas. Já sabemos que é possível tratá-las, elas estão como registro na estrutura mental de cada ser humano. Nós, particularmente, nos valemos da apometria, então, como tecnologia, como medicina metafísica, e que nos oportuniza o conhecimento de como realizar este trabalho, então, de desmagnetização, de reorientação, de desligamento de fatores emocionais, morais, e que nos conecta para um determinado infortúnio, para a sintonia, para uma determinada situação, então, adversa. Portanto, vejamos, e concluindo, do quanto é complexo a cura, em nome de ser um processo de cura que envolve uma caminhada de autoconhecimento. Então, na sequência dos capítulos, e nós já temos 60 capítulos escritos, 60 laudas, os quais gradativamente vamos abordando em forma, então, de vídeo para facilitar a devida compreensão do mesmo. Deveremos ter perseverança, deveremos ter calma, deveremos buscar o equilíbrio, deveremos estar junto à natureza, exemplo de onde estamos nesse momento, compartilhando com as presenças, com os sons, com os cânticos dos pássaros, e isto vai nos trazendo também fatores de equilíbrio pessoal para potencializarmos aos nossos processos de cura. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.